Bom, novamente, é um grande prazer estar aqui com vocês para nós retomarmos o entendimento de dinâmica de sistema aplicada a organizações, nesse caso, e nesse vídeo eu pretendo trabalhar com os conceitos básicos do que nós chamamos de linguagem sistêmica, sua gramática, arquétipos e exercícios. Em especial, nesse vídeo, vou apresentar os pontos iniciais da gramática de dinâmica de sistema. Bom, é bom que se saiba, inicialmente, que para podermos pensar sobre uma certa realidade, nós precisamos de uma certa linguagem, né? E essa linguagem é produzida a partir de um conjunto de símbolos que permite construir um pensamento a respeito dessa realidade. Então, a realidade ela não é dada por si só na nossa compreensão, nós a interpretamos a partir da nossa linguagem, nossos modelos mentais, e traduzimos ela a partir de linguagens na qual nós temos significados. Bom, então, parafraseando o nosso filósofo Wittgenstein, as fronteiras da minha linguagem são as fronteiras do meu universo, ou seja, eu compreendo o meu universo a partir do que eu tenho dentro do meu repertório da linguagem. Então, a linguagem sistêmica, basicamente, avança a outros níveis de compreensão da realidade. Nós precisamos transformar os níveis de estruturas e mapas, os níveis anteriores, né, que são os eventos e os padrões de comportamento, em estruturas multivariadas, que nós chamamos mapas ou estruturas sistêmicas. Para essa tarefa, vamos necessitar de um certo conhecimento, um certo domínio da linguagem sistêmica, sem a qual seria impossível cumprir tal objetivo de ver a realidade sistemicamente, dentro dessa propositiva que nós estamos abordando aqui. Bom, nós chamamos da linguagem sistema, apelidamos ela de os sistemês, né? Os sistemês, assim como o francês, inglês e português, temos os sistemês. Como qualquer processo de aprendizagem de uma nova língua, aprender os sistemês, então, implica em dominar pelo menos 4 condições básicas. Ouvir, saber perceber as narrativas que contêm as relações, escrever, montar os mapas e seguir o método, saber ler mapas e interpretar as multirrelações, e falar, expressar e tentar explicar as realidades de forma multivariada, né? Para problemas complexos, tá? Para problemas complexos. Bom, os elementos básicos da gramática do sistemês, ou da língua sistêmica, ou da linguagem sistêmica, são as variáveis, o relacionamento entre as variáveis, os atrasos, os delays, os atrasos entre as relações entre as variáveis, e, por fim, os feedbacks entre as variáveis, né? Podemos colocar as 4 dimensões, os 4 elementos básicos da gramática sistêmica. Bom, vamos partir sobre variáveis. Variáveis, assim como toda a ciência, trabalha com variáveis, né? Então, no nosso caso, segue o mesmo modelo da ciência clássica. Variáveis são grandezas ou coisas que variam ao longo do tempo. E para nós, não tem nenhuma novidade, assim como não tem nenhuma novidade na ciência. A relação entre variáveis, ou links causais, também segue o mesmo modelo do padrão da ciência. A relação entre uma variável, uma ou mais variáveis e outras variáveis, né? Então, eu tenho uma variável normalmente independente, é aquela que eu quero explicar. Por exemplo, o aumento de poluição na atmosférica, e eu quero explicar por que está acontecendo esse aumento, e aí eu vou procurar variáveis que explicam esse aumento. Então, pode ser o número de carros, o número de indústrias queimadas, etc. E eu vou achar variáveis que explicam como a variável dependente está se alterando a partir de variáveis independentes. Aqui nós temos também variáveis que afetam variáveis, né? Então, nessa analogia, nessa comparação, não há diferença nenhuma entre a ciência normal e o que nós estamos tratando aqui. Bom, a forma com que as variáveis se relacionam também não há novidade, vocês já estão acostumados, que são, se uma variável afeta diretamente a outra, ou seja, se uma cresce, a outra cresce, ou se uma cresce, a outra decresce. Então, nós temos sentidos na mesma direção ou direção contrária. Então,
a forma com que elas alteram, afetam umas outras são na mesma proporção, em proporção inversa, né? Direta ou inversa. Muito bem, então aqui nós temos essa influência direta, ou na mesma direção, e temos influências inversas ou na direção contrária. Muito bem, até aí a diferença básica entre a linguagem sistêmica e a linguagem da ciência tradicional está no modo em que os relacionamentos se estabelecem. Até aqui não tem diferença nenhuma. De qualquer forma, a linguagem clássica é o ponto de partida e é super respeitada, e nós, sem ela, não podemos avançar qualquer outra contribuição alternativa, como estou tentando passar aqui. Bom, é bom que se entenda o significado dos relacionamentos entre as variáveis. Isso é importante, isso na ciência tradicional e aqui também é muito significativo. Então, a variação no mesmo sentido, aqui tem o seguinte significado: um aumento ou diminuição da variável A sobre a variável B influencia para o valor de B aumente num patamar acima do seu nível anterior. Ou abaixo do seu nível anterior, certo? Então, se eu reduzo a qualidade do produto, eu reduzo as vendas. Se eu aumento a qualidade do produto, eu aumento as vendas. Se eu diminuo a taxa de nascimentos, eu diminuo a população. Se eu aumento a nascimentos, eu aumento a população. E uma relação inversa, que é a relação da variação no sentido oposto. Então, quando eu aumento o preço, nesse caso, eu reduzo a venda. Ou quando eu aumento a taxa de mortalidade, eu diminuo a população. Muito bem, é importante ter esse quadro em mente. Então, aqui nós temos um exemplo simples. Na esquerda nós temos uma relação positiva, diretamente proporcional, e na direita, desculpe, nós temos uma relação inversa, e na esquerda nós temos uma relação direta ou na mesma direção, tá? Muito bem. Uma outra questão, um segundo elemento da gramática sistêmica é o que nós chamamos de feedback, que aí a ciência normal e a dinâmica do sistema tem algumas seguem caminhos diferentes, digamos assim. Então, o feedback é uma coisa importante dentro da dinâmica de sistema, né? Embora nós estamos tratando aqui o conceito de feedback que advém da dinâmica de sistemas a partir do servomecanismo, né? Que é a relação entre a taxa de saída regula a taxa de entrada, é o que nós vamos ver agora, né? Então, embora a construção de estruturas sistêmicas não seja identificada, não seja trivial, a realidade funciona muito a respeito dessas relações de feedback, né? Então, nós percebemos que as ações geram retorno e afetam as variáveis de entrada de muitos sistemas. Vamos ver os detalhes disso. Existem dois tipos de feedback aqui, assim como existem dois tipos de relacionamento entre as variáveis, no mesmo sentido, no sentido contrário. Então, vamos ver o chamado feedback positivo, que nós chamaremos de R, e feedback negativo, que nós chamaremos de B, ou feedback equilibrador e balanceador. O positivo nós chamamos de reforçador, o negativo nós chamamos de equilibrador ou balanceador. O feedback positivo ou reforçador resulta de uma estrutura básica circular que nós chamamos de círculo vicioso ou círculo virtuoso. Só haverá um crescimento de alguma coisa, de alguma variável, ao longo do tempo, se tiver um ciclo de crescimento virtuoso ou vicioso atuando sobre essa realidade. Então, nós temos um estado do sistema, sei lá, o volume de água, ou índice de criminalidade, ou volume de vendas, e tem uma taxa de incremento que é as vendas, o número de vendas ao longo do tempo, e aí nós temos aí o faturamento e tal, nós temos um incremento que vai aumentando e afetando positivamente o estado do sistema.
Então, nesse sentido, nós exemplificamos como se fosse uma bola de neve descendo uma montanha, e cada volta que ela dá, ela aumenta o seu tamanho, né? De tal sorte que, ao longo do tempo, ela vai criando um crescimento exponencializado. Muito bem. É uma integral e a taxa é uma derivada, né? Aqui nós temos a taxa, nós temos a quantidade de galinhas, quanto mais galinhas, mais ovos são postos ao longo do tempo, mais ovos postos, mais ovos chocados, mais galinhas, e assim sucessivamente. Se nada interromper essa relação, nós teremos um volume infinito de galinhas na galáxia. Bom, o conceito de enlace, quando fechamos um circuito com uma relação entre variáveis, nós temos um enlace, uma cadeia circular de causa e efeito. Um enlace deve ter pelo menos duas variáveis, obviamente, né? Mas pode ter um monte de variáveis, né? Não há um número máximo de variáveis. Então, aqui nós temos um exemplo de um enlace de reforço clássico, onde a taxa vai incrementando a variável que é o estoque, digamos assim, né, que é o quanto eu tenho de dinheiro no banco. Muito bem. Pode ser representado de várias maneiras. Aqui eu tenho um estoque, né, que é a variável que vai se acumulando, e aqui é a relação que ela dá de input para a entrada, que é o número de dobras ao longo do tempo. Então, se eu pegar um papel, dobrar ele, sei lá, 40 e poucas vezes, qual seria o tamanho da pilha de papel, né? Então, nós temos cada vez que eu aumento a dobradura do papel, aumenta a grossura, né, resultante. Quando eu dobro de novo, ele aumenta, vai incrementando de forma exponencial, até que lá por 40 e poucas vezes eu posso subir em cima da pilha e chegar na Lua, né? Acreditem que isso é possível. Bom, em resposta ao enlace reforçador, nós temos um enlace equilibrador, que basicamente é um enlace onde o sistema tenta ajustar-se a algum parâmetro que é lhe imposto, né? Nesse caso aqui, nós temos um estado atual, um estado desejado, uma meta. Então, estamos em desincronia com o estado desejado, olhando para o estado atual. Nós chamamos essa desincronia ou essa diferença de problema, né? O que é um problema? É a discrepância entre o estado atual e o estado desejado. O estado desejado está longe do estado atual e a diferença é o problema. E o que o sistema faz? O sistema faz a tentativa de interferir na realidade para corrigir ou chegar ao estado desejado ou estado atual, ou seja, reequilibrar o sistema e acabar com o problema. Então, basicamente, o balanceador é uma estrutura sistêmica circular que tenta resolver problemas. Tem vários exemplos disso. Basicamente é o estado atual comparado com o estado desejado, e o problema, a discrepância, faz com que eu continue atuando sobre a realidade para alterar essa realidade até que ela chegue à meta ou estado desejado. E, por fim, dentro do nosso entendimento sobre a gramática básica de sistemas, nós temos os atrasos, que é as relações de causa e efeito que são intermediadas por delays, ou atrasos no impacto entre A e B. Então, nem sempre uma variável afeta a outra instantaneamente. Pode ocorrer que uma ação vai variando cumulativamente até que então ela afete a outra. Para representar esta situação, a linguagem sistêmica sinaliza como uma espécie de capacitor ali, que acumula e depois descarrega em cima da variável, de uma variável sobre a outra, né? Essa é uma diferença bastante acentuada da dinâmica tradicional e da dinâmica de sistemas. Bom, existem 3 tipos de atraso que nós vamos ao longo das nossas apresentações retomar, mas aqui os 3 principais são o atraso de informação, que ao não receber uma informação, eu continuo
a variável continua se comportando como se ela tivesse recebendo sempre aquela informação anterior. Então, eu continuo fazendo certas ações até que alguém diz, não, essa informação que você tem não está mais valendo, mude o seu comportamento porque não precisa mais dessa informação, essa informação já não é válida. Então, por exemplo, na pandemia, você tem que usar máscara, e máscara é importante porque está na pandemia e você continua usando máscara. Se ninguém fala nada e a pandemia desaparecer, você ia continuar usando máscara sem saber que a pandemia... Então, eu continuo me comportando como se tivesse pandemia usando máscara, embora não recebendo a informação que a pandemia acabou para poder tirar a máscara. Então, esse é um delay que às vezes você encontra, você continua agindo de certa maneira e não percebe, a informação mudou e você ainda não recebeu essa nova informação. A segunda é que, embora você receba a informação, por exemplo, você recebeu a informação de que você tem uma dívida a pagar, você recebeu a informação de que você precisa fazer uma cirurgia. Bom, apesar de você ter essa informação de que você recebeu um diagnóstico, precisa fazer uma cirurgia, você demora para tomar uma decisão. Então, entre a informação de precisar fazer cirurgia e você efetivamente agir sobre essa realidade e fazer a cirurgia, você começa a ter um atraso de delay, um atraso de tempo. E o terceiro elemento é, embora você tenha a informação e tenha tomado a decisão no tempo certo, o mais rápido possível, na hora de executar a ação não é instantâneo. Então, se viu que existe um problema, falta de energia, você sabe que precisa construir uma usina, então se toma a decisão de construir a usina. E aí você parte para a execução da obra. Só que a obra de construir uma usina não faz-se do dia para a noite, então se tem um atraso de físico. Então, enquanto a usina não ficar pronta e começar a operar, vamos ter problema de abastecimento de energia elétrica. Entendeu? Muito bem, então esses três elementos, esses quatro elementos, variáveis, relacionamento, enlaces e atrasos são os que compõem o que nós chamamos de a gramática básica da linguagem ou da língua sistêmica ou sistemês, ok? Então, esse é um ponto importante inicial para nós começarmos a pensar sistemicamente a partir de uma linguagem chamada linguagem sistêmica.